Aqui nesse canal, nós estamos colocando para você a possibilidade da realização do seu ser. Aqui eu me refiro a essa natureza divina presente em cada um de nós. Nós não acessamos isso. Não acessamos porque nós nos vemos como uma entidade separada desta própria realidade. A verdade do nosso ser, a verdade que trazemos. E nós fazemos isso porque nós estamos nos confundindo com o movimento do pensamento dentro de cada um de nós. Esse movimento do pensamento é um padrão de ideia, de crença, de conceito, de preconceito, de visão muito pessoal e particular que nós fazemos sobre quem somos e sobre a vida. Então, há todo um conjunto de ideias dentro de cada um de nós. E nós nos vemos confusos, desorientados, desnorteados por isso. Assim, existe uma identificação ilusória com uma identidade presente, que é essa pessoa que acreditamos ser, constituída desse conjunto de ideias, de conceitos, de crenças. E é isso que nos separa desta realidade do nosso próprio ser. Essa entidade ou essa identidade é a identidade do eu, a identidade egóica. E é isso que está nos dando uma visão completamente ilusória a respeito da vida, a respeito do outro, a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus. Assim, não existe esse contato com a beleza, com o amor. Aqui eu quero tratar sobre isso com você. Quero dizer que é possível esta realização nesta vida, desta beleza. E aqui, quando eu me refiro beleza, não me refiro àquilo que o ser humano pode construir com todo esse aparato ou esse desenho estético que nos encanta os olhos. Aqui eu estou me referindo a uma beleza que não pode ser construída pelo homem, construída pelas mãos do homem. E nem mesmo essa assim chamada beleza que nós presenciamos na natureza. Portanto, aqui eu não me refiro a essa beleza que o ser humano pode construir, ou essa beleza que nós encontramos também na natureza. Sabemos que há uma grande beleza na existência, há uma grande beleza na natureza. E também há uma grande beleza construído pelas mãos do homem. No campo da arte, da música, da arquitetura. No entanto, aqui eu estou me referindo a uma beleza de outra ordem. Existe uma beleza que ela não é acessível aos sentidos ou a esses sentimentos desta pessoa como nós nos vemos, como nós acreditamos ser. Então eu me refiro a esta beleza da verdade, daquilo que é o próprio ser, que transcende tudo aquilo que é fenomenal, tudo aquilo que é aparente. Esse contato com a realidade do seu ser, a verdade do seu ser se revelando agora aqui. A ciência disso é a ciência da beleza, dessa beleza a que estamos nos referindo. E desse amor a que estamos nos referindo. Assim, o nosso trabalho aqui consiste em
descobrirmos a verdade daquilo que somos, entrarmos em contato direto com essa verdade do nosso próprio ser, nos tornarmos cientes daquilo que transcende esse corpo, essa mente e esse mundo. Então há esse contato com o amor. Esse contato é o desaparecimento nessa beleza, é o desaparecimento nesse amor. Isso é algo possível quando realizamos a verdade do nosso próprio ser. Então eu quero tratar com você hoje aqui da mente livre. O que é a mente livre? Porque ela é um fator essencial nesta revelação. Nós estamos vivendo hoje dentro de um modelo de mente condicionada. Esse modelo de condicionamento interno que nos faz ver o outro, ver a vida, ver a nós mesmos, a partir dessas ideias, desse conjunto de crenças, conceitos, preconceitos. Isso nos coloca numa relação com a vida dentro desse princípio de separação. Isso é a ausência desta beleza, é a ausência desse amor. Então, isso está presente em razão dessa mente condicionada, desse padrão condicionado de sentir que todos nós temos e de pensar que todos nós temos. A não ser que ocorra algo novo, e esse algo novo é a nossa proposta aqui para você, que é o despertar da consciência ou o florescer do seu ser na iluminação espiritual. A condição de vida nossa sempre será essa velha condição onde não há beleza, onde não há amor. Então vamos explorar com você aqui hoje, vamos investigar com você, vamos inquirir isso aqui juntos. Como realizar isso? Como nos tornarmos cientes daquilo que trazemos, além desta programação, desta formação, de tudo isso que nós recebemos da sociedade, do mundo, da cultura, além desta condição psicológica de ser alguém nesse mundo. É a isso que nós nos referimos como condicionamento psicológico. É essa mente condicionada. Enquanto esse condicionamento da mente se sustenta, enquanto esse condicionamento da mente se mantém, não é possível uma mente livre. A mente livre é aquela que está completamente livre desta condição de condicionamento mental, de condicionamento da mente. Assim, nós temos a possibilidade da verdade do nosso ser se revelando quando há esta mente livre, ou continuaremos dentro desse padrão de condicionamento da mente e, portanto, dentro desse princípio de separação, onde há sempre esse sentido do eu e a vida, eu e o outro, eu e o mundo. Isso explica essa condição de desordem psicológica, de confusão emocional, de perturbação sentimental, esse estado caótico do intelecto preso dentro desse padrão de condicionamento interno. Então não há inteligência, não há esse fluir dessa capacidade de perceber a vida sem esse fundo, sem essa história, sem essa memória, sem esse padrão, que por sua vez nos torna criaturas agressivas, violentas, possessivas. Se pode esperar de uma mente condicionada, a não ser confusão, desordem e sofrimento? E se isso está presente, não há uma visão da verdade divina. Então, a importância de uma mente livre de condicionamento psicológico, de uma mente livre desse padrão de identidade do eu, de identidade egóica,
é que aquilo que agora está presente é esta mente religiosa. Aqui eu uso a palavra religiosa ou mente religiosa de uma forma diferente da que nós compreendemos. Para nós, religião é dogma, ritual, cerimônia, a prática de cânticos ou a leitura de livros sagrados ou o exercício de atividades assim chamadas religiosas, feitas por esse eu, por esse mim, por essa pessoa, por esta entidade que eu acredito ser. Assim, para nós, a vida religiosa, a pessoa religiosa, aquela que tem uma mente religiosa, é aquela que está dentro de uma prática esotérica, espiritualista, mística, cercada de rituais, de crenças, de dogmas. É uma vida de prática de religiosidade. E aqui eu estou me referindo a uma mente religiosa, onde há uma verdadeira vida religiosa. Nesse sentido, esta vida religiosa, nesta mente religiosa, é uma mente livre e uma vida livre de dogmas, de rituais, de cerimônias, de práticas assim chamadas religiosas. Aqui eu me refiro a um coração livre do egocentrismo, a uma mente livre de condicionamento psicológico, filosófico, espiritualista, político e também, principalmente religioso. Uma mente completamente livre de condicionamento é uma mente que está nesse contato com uma realidade fora do eu, fora do ego, e, portanto, fora desse contexto de sociedade que vive psicologicamente em corrupção, no medo, em toda forma de confusão interna psicológica, e dentro desse princípio de hipocrisia, também religioso, político, filosófico ou psicológico. Então, compreenda o que aqui tratamos, o que aqui colocamos como uma mente religiosa, uma vida religiosa, uma vida livre do eu, do ego, e, portanto, do medo, e de toda essa confusão que tem se tornado nossas vidas, a história de nossas vidas. Então, nós seguimos princípios de moralidade, seguimos princípios filosóficos, políticos, chamados religiosos e espirituais, e, no entanto, continuamos presos a toda forma de confusão interna, de sofrimento interno. Somos criaturas invejosas, possessivas, ciumentas, agarradas a essa experiência de vida, onde o centro dessa experiência ainda continua sendo o nosso eu, o nosso ego. Então, essa base de existência, onde o eu é o centro desta vida, o que se constitui nesse egocentrismo, tudo isso pode levar o verniz da espiritualidade, da religiosidade, da moralidade social ou do princípio filosófico, mas tudo isso ainda se constitui num estado egóico, num estado preso à ilusão e, portanto, ao sofrimento. E se isso está presente, não há amor, não há beleza, não há verdade, não existe essa realidade de Deus. É importante que compreendamos isso aqui. E eu tenho enfatizado muito isso para vocês. Nós usamos com muita facilidade a palavra amor, verdade, Deus, vida religiosa, mas tudo isso tem sido esvaziado do seu real significado profundo, e isso foi esvaziado desse significado profundo porque as nossas vidas no ego, nesse condicionamento mental, nesse condicionamento psicológico, que é uma herança de sociedade, de mundo, de cultura, de tradição dos nossos antepassados, esta condição psicológica de ser alguém,
tem esvaziado completamente esse conteúdo, tem dado um conteúdo novo a palavras como amor, beleza, verdade, Deus. Então, para nós, a ideia de amor, verdade, beleza, Deus, está cheia desse velho conteúdo do eu, do ego. Nós não sabemos o que é o amor, nós sabemos o que são encontros de relações entre pessoas, pessoas que, por sua vez, estão vivendo cada uma delas centrada nelas próprias, interessadas nelas mesmas, cada uma vivendo dentro do seu padrão de ego-identidade, separada umas das outras. Assim tem se constituído nossas vidas no eu, no ego. Então podemos usar expressões como amor. Para nós existe esse amor à família, amor à pátria, amor à bandeira, amor aos filhos, amor aos animais, amor à natureza. Mas essa é uma palavra apenas romântica, sentimental. Nós cantamos esse amor, fazemos poesias sobre esse amor, nós fazemos declarações sobre esse amor, mas o conteúdo real desse assim chamado amor é algo pesado de egoísmo, de arrogância, de dependência, de ideal. É só o ideal de amar, é só uma ideia esse amor. Na prática, autocentrados, interessados em nós mesmos, vivendo esse egocentrismo, tudo que queremos é levar vantagem, tudo que queremos é possuir o outro, é ganhar algo dele ou dela. Então, a palavra amor foi esvaziada do seu conteúdo, ou melhor, nós colocamos um novo conteúdo dentro dessa palavra e falamos sobre isso, cantamos sobre isso. Isso também vale para a palavra Deus. O meu Deus é diferente do seu Deus. Na minha religião, na minha prática de vida religiosa, na minha visão do que é a verdade de Deus, a doutrina que sigo é a verdadeira, a sua é falsa. Assim, o meu Deus é real, o seu não é. Então, há toda essa inimizade, há toda essa confusão, há toda essa interna concepção ideológica. Então, o nosso padrão, o nosso comportamento no ego é algo completamente distorcido. É uma coisa de fachada, é uma coisa de verniz, é uma coisa de aparência. Esse amor, essa religião, esse sentido de beleza, tudo isso está na aparência, na superficialidade, está nesse verniz, porque internamente continuamos como criaturinhas arrogantes, presunçosas, cheias de medo, cheias de desejos, ocupadas sempre com o nosso próprio eu, com o nosso próprio ego. Tudo isso está presente porque não há esta mente livre, e sim essa mente condicionada. A verdade de Deus, a verdade do seu ser se revela quando a mente é expurgada de todo esse conteúdo, quando ela é esvaziada de todo esse conteúdo de condicionamento comum. Aqui, quando nós colocamos para você a respeito de uma mente nova, estamos nos referindo a uma mente livre, uma mente que conhece a arte do silêncio, da quietude, que se aproximou da verdade da meditação. Essa mente livre é uma mente meditativa. A mente meditativa é a mente que está livre desta mente do eu, desta mente egóica, desta mente condicionada. Isso não é algo que nós recebemos na infância. Nós precisamos aprender a arte de ser consciência, felicidade, que é beleza, que é amor. Assim, nós precisamos aprender sobre esta mente livre e como realizar isso em nós mesmos, como nos tornarmos cientes sobre esta realização do nosso próprio ser,
o que requer uma mente que foi completamente esvaziada desse antigo e velho conteúdo psicológico do eu, do ego, desse centro ilusório. Assim, a nossa aproximação aqui é algo que se realiza quando descobrimos o que é aprender sobre nós mesmos. Então, nós precisamos investigar, observar, inquirir, ter uma aproximação de todo esse movimento interno dentro de cada um de nós, algo que já estamos levando já há alguns anos. Se você tem 40, 50, 60 anos, mas na verdade é uma condição muito mais delicada, porque esse condicionamento é algo milenar dentro de cada um de nós. Então, nós temos um cérebro condicionado em razão dessa mente condicionada. E quando aprendemos a olhar, a inquirir, a investigar esse movimento do eu, esse movimento do ego, nós estamos pela primeira vez aprendendo sobre nós mesmos e nos esvaziando desse antigo conteúdo, que é o conteúdo do ego. Então a mente passa por um processo novo. Então nos deparamos com a mente sendo descondicionada. Então a mente descondicionada é a mente sendo esvaziada do seu antigo condicionamento mental, do seu antigo condicionamento psicológico. Então ocorre uma mudança no cérebro, nesse modo como ele funciona. Nosso cérebro funciona nesse condicionamento psicológico, nessa programação de mente egóica, dentro de um aprendizado equivocado, que é aprender acumulando informações, acumulando conhecimentos, acumulando experiências e sempre reagindo a partir desses conhecimentos e experiências nesse momento presente com base nesse fundo. Quando isso ocorre, estamos reforçando o sentido do ego, o sentido do eu. Então, o nosso modelo de aprendizado pela experiência, pelo conhecimento e por essa acumulação, dando resposta a esse momento presente com esse fundo. Ao fazermos isso, estamos sempre sustentando a continuidade do eu, a continuidade do ego. E, portanto, esta mente egóica se sustenta, essa mente condicionada se mantém, esse cérebro preso a esse programa continua da mesma forma. Aqui nós estamos propondo para você um olhar para si mesmo. É quando a mente pode observar o seu próprio movimento e perceber que está condicionada. Evidente que ela não pode fazer isso se ela está sempre se confundindo com essa identidade do eu que surge quando um pensamento, um sentimento, uma sensação ou uma percepção surge. Mas quando a mente pode, em silêncio, em quietude, olhar para esse movimento de pensamento que surge, de sentimento, de sensação, sem colocar esse elemento eu que julga o pensamento, que avalia, que compara, que rejeita, se nos aproximamos dessa forma de olhar, o cérebro se aquieta, a mente entra em quietude. É quando a mente está se tornando ciente dela mesma. Isso é aprender sobre si mesmo. Então, nós precisamos de uma mente capaz de olhar sem criar uma identidade nesse olhar, sem sustentar mais uma identidade nesse olhar. É quando a mente, então, começa a vivenciar essa liberdade. Então, aqui estamos trabalhando com você a arte da real meditação de uma forma prática, o que é resultado de uma mente livre, uma mente que sabe se aproximar e observar o movimento de condicionamento sem colocar uma identidade dentro disso.
Aqui no canal, nós temos falado sobre isso, como isso se realiza, como é possível uma mente ciente dela própria, ciente de todo esse movimento do eu, sem colocar esse eu dentro desse movimento. Então, esse movimento do eu, sem esse eu no movimento, é só uma experiência, é um pensamento, é um sentimento, é uma emoção, é uma imagem que surge, uma lembrança. Quando o elemento eu não surge, não há esta reação. Quando não há esta reação, porque não existe esse eu fazendo, não existe esse pensador pensando, esse observador observando, aquele que sente sentindo. Reparem como isso é simples. Quando é que o pensador está pensando? Quando ele está julgando, comparando, avaliando, rejeitando, ou dando sequência a esse pensamento por estar se identificando com o pensamento. Então, é quando surge o pensador no pensamento. Quando é que surge o sentido de um eu sentindo o sentimento? É quando esse sentido do eu diz: não quero isso, não gosto disso, ou isso é maravilhoso. Então, qualquer resposta de reação a um sentimento é a presença do eu, do ego, desse que sente. Qualquer resposta ou reação a um pensamento é a presença do eu, do ego, do pensador. Então, se nós aprendermos isso agora aqui, como se aproximar de um pensamento sem julgar, sem comparar, sem rejeitar, sem dar sequência, mas apenas observando ele, haverá uma observação, mas não haverá um eu, não haverá um observador. É quando o pensamento não se sustenta. Repare todas as vezes que surge um pensamento e você coloca atenção sobre ele, o que ocorre com ele? Agora mesmo observe, enquanto você nos escuta aqui, se aparece um pensamento e você apenas olha, não concorda, não discorda, não rejeita, não avalia, não acredita, nem desacredita nesse pensamento. O que ocorre com esse pensamento? Ele não se sustenta. E por que é que ele não se sustenta? Porque não existe o pensador. É bem simples isso. É só um pensamento. Nós não aprendemos isso na vida. Como lidar com pensamentos, como lidar com sentimentos, como lidar com emoções. Estamos sempre colocando esta mente egóica envolvida no processo. Estamos sempre nos identificando com o pensamento, colocando o pensador presente, com a emoção, colocando aquele que gosta ou não gosta daquela dada emoção. E isso perpetua o eu, o ego, a mente condicionada. Então, não há uma mente livre. Então, o que é a meditação? É uma aproximação livre da experiência sem o eu, sem o pensador, sem o experimentador, sem aquele que sente. Então, é uma aproximação livre da experiência sem a mente condicionada. Então, aquilo que entra em foco agora é esta mente livre. Essa mente livre é algo presente quando há esta atenção. Ao nos aproximarmos da experiência, apenas permaneça agora aqui, ciente, sem dizer sim ou não, sem aceitar ou rejeitar. Então, você coloca agora algo novo, que é esta atenção plena. Esta atenção plena é a presença da mente livre para aprender. E aqui aprender não é agora acumular mais informação, conhecimento, experiência, mas esse aprender é algo que está agora aqui acontecendo, é aprender sobre si mesmo, aprender como essas reações têm assumido
controle desta mente, desse corpo, então você coloca nesse momento a presença desta atenção plena, desta mente livre. É quando esse descondicionamento ocorre, quando essa mente ela é descondicionada. Então um processo novo surge no cérebro. A ciência de suas reações é o fim para essas reações. Então a mente está cônscia dela mesma, ciente dela mesma. E quando isso ocorre, esta verdade desta real consciência não é mais essa consciência mental, não é mais essa consciência do eu, não é mais essa mente egóica. Agora eu me refiro a esta real consciência ela agora está livre, presente nesse cérebro, nessa mente. Então ocorre o fim do eu, o fim do ego. Aqui em nosso canal estamos trabalhando com você esta arte de ser consciência, que é esta real meditação. Nós temos uma playlist aqui sobre esse assunto. Isso simultaneamente ocorre com esta aproximação do real, do verdadeiro autoconhecimento. É uma outra playlist que nós temos aqui em nosso canal. Esse é o assunto nosso aqui dentro desse canal. Se isso é algo que faz sentido para você, já coloca aí no comentário, sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. E quero lembrar você, nós temos encontros também online. Aí na descrição do vídeo nós temos o nosso grupo no WhatsApp. Então fica o convite para você se aproximar e participar desses encontros também online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então fica aí disponível para você e fica aí o convite. Ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê. Até a próxima. O autoconhecimento é a constatação da verdade do seu ser, de sua natureza real, de sua natureza verdadeira. Aqui o ponto é que nós nos encontramos num paradoxo.